A trajetória política tem dessas ironias cruéis. Há poucos meses, um parlamentar brasileiro se vangloriava de seu suposto prestígio nos corredores de Washington. Hoje, esse mesmo deputado enfrenta um isolamento sem precedentes que abala as estruturas de sua carreira construída como intermediário diplomático. Este é o Brasil Market Brief, e nesta análise vamos dissecar os bastidores de uma queda política espetacular que poucos imaginavam possível. O protagonista dessa história é Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente e deputado federal que apostou todas as fichas em sua conexão com os círculos conservadores americanos. O que ele não calculou é que, na política internacional de alto nível, ideologia perde para pragmatismo econômico, sempre. Estamos testemunhando um fenômeno raro: parlamentares democratas e republicanos dos Estados Unidos, grupos historicamente antagônicos, articulando-se em uníssono para marginalizar um político estrangeiro de suas tratativas oficiais. Para entender a gravidade disso, imagine conseguir unir água e óleo em plena polarização americana. Eduardo conseguiu esse feito involuntário. Mas como alguém que se apresentava como elo estratégico entre as duas maiores economias do hemisfério chegou a esse ponto de fragilidade política? A resposta está em uma série de movimentos equivocados que começaram em meados deste ano. Julho de 2025 marca o início do colapso. Em uma demonstração de excesso de confiança, Eduardo utilizou suas plataformas digitais para revelar abertamente que estava atuando em território americano contra interesses de senadores brasileiros. Esses parlamentares viajaram aos Estados Unidos em missão diplomática para buscar alternativas ao conflito tarifário imposto pela administração Trump. A tática do deputado era simples na teoria: transformar a questão da anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro em instrumento de pressão sobre o governo brasileiro. Na prática, foi uma explosão controlada, que destruiu sua própria credibilidade. A reação institucional foi imediata e devastadora. Fontes ligadas ao Congresso americano reportaram encontros entre assessorias de senadores republicanos e a delegação brasileira liderada por Nelsinho Trade, especificamente para abordar a questão Eduardo Bolsonaro. O termo utilizado nos bastidores da capital americana é revelador: Toxic Asset, ativo tóxico. Assessores parlamentares receberam orientações explícitas para evitar associação pública com o deputado brasileiro. Na linguagem política de Washington, isso equivale a uma sentença de ostracismo. Você não é formalmente banido, mas deixa de existir nos espaços que realmente importam. Enquanto Eduardo cultivava a ilusão de influência, forças econômicas muito mais poderosas entravam em cena. As tarifas de 50% sobre produtos brasileiros anunciadas em abril começaram a gerar efeitos colaterais que a Casa Branca não havia antecipado adequadamente. 130 mil empregos americanos entraram em zona de risco. Não estamos falando de abstração estatística, mas de famílias reais em cidades industriais do meio-oeste americano. Setores estratégicos sentiram o impacto imediatamente. A indústria automobilística, coluna vertebral da economia de estados como Michigan e Ohio, dependia criticamente de componentes brasileiros. Aço especial, peças eletrônicas, sistemas de transmissão, a cadeia produtiva transnacional construída ao longo de décadas estava sendo estrangulada. O agronegócio americano entrou em modo de pânico. Café para as manhãs de milhões de trabalhadores, suco de laranja nas mesas de café da manhã, celulose para a indústria papeleira, produtos antes acessíveis tornaram-se caros da noite para o dia. Wall Street, sempre o melhor termômetro do pragmatismo econômico, reagiu com violência. Ações de corporações com exposição comercial ao Brasil despencaram. Analistas financeiros começaram a soar alarmes cada vez mais altos. Quando magnatas corporativos começam a sangrar financeiramente, posicionamentos ideológicos rapidamente se transformam em luxo dispensável. E foi exatamente isso que aconteceu. Gigantes empresariais iniciaram uma ofensiva coordenada sobre a administração Trump. A mensagem transmitida aos ouvidos presidenciais era cristalina. Essas medidas protecionistas estavam destruindo, não protegendo a economia americana. Um executivo de multinacional, em declaração ao Financial Times, foi direto ao ponto: estamos atirando no próprio pé. Substituir fornecedores brasileiros não acontece com um estalar de dedos. Nossos custos operacionais explodiram mais de 30% em apenas 8 semanas. Lobistas inundaram Washington. Reuniões emergenciais com senadores se multiplicaram.
Ligações para a Casa Branca aconteciam em frequência inédita. A pressão não era apenas intensa, era meticulosamente coordenada e implacável. O recado corporativo era inequívoco. Ou há recuo nessa política tarifária, ou consequências econômicas severas se materializarão em pleno ciclo eleitoral. E Trump, acima de tudo, é um homem de negócios que entende a linguagem do balanço financeiro. Enquanto isso, Brasília não se curvou. O governo brasileiro redirecionou fluxos comerciais para mercados asiáticos, especialmente chineses. A estratégia de asfixia econômica imaginada por Eduardo e aliados como Paulo Figueiredo estava causando mais dor em trabalhadores americanos do que em brasileiros. E então veio o momento que reescreveu toda a narrativa. Setembro de 2025, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. O telefone de Donald Trump tocou. Do outro lado da linha, Luiz Inácio Lula da Silva. O que se seguiu foi uma conversa que duraria 40 minutos, muito além do protocolar cumprimento fotográfico que caracteriza encontros diplomáticos de rotina. Fontes presentes no encontro relataram que Trump ficou genuinamente impressionado. Lula não chegou com discursos inflamados ou posições ideológicas rígidas. Chegou falando a língua que o empresário americano melhor compreende: negócios, pragmatismo, resultados concretos, números reais. Após o encontro, Trump declarou publicamente: "Tivemos uma química excelente. Lula pareceu um cara muito agradável." Para quem acompanha a linguagem trumpiana, esse tipo de elogio é significativo. A reunião aconteceu longe de holofotes, sem pompa cerimonial, apenas os dois chefes de Estado e seus principais assessores. 40 minutos de conversa substantiva sobre como destravar o impasse comercial que prejudicava ambos os países. Agenda marcada para negociar as tarifas, canais diretos estabelecidos. E Eduardo Bolsonaro? Completamente excluído. Zero participação, zero consulta, zero relevância. A ironia da situação é cinematográfica. Enquanto o deputado fazia lobby contra os interesses brasileiros nos bastidores de Washington, Trump estabelecia linha direta com Lula. O autodenominado elo indispensável descobriu-se absolutamente dispensável. Paralelamente, os mesmos senadores brasileiros que Eduardo tentou sabotar foram recebidos de braços abertos na capital americana. Republicanos e democratas os receberam para diálogos produtivos. Empresários bilionários, aqueles que o deputado assumia estarem alinhados com sua agenda, não apenas ignoraram Eduardo, como ativamente auxiliaram os parlamentares brasileiros. A imprensa internacional capturou a surpresa do momento. Trump elogia Lula, estampou o New York Times. Improvável aproximação, destacou o Washington Post. Analistas políticos classificaram como uma das reversões diplomáticas mais inesperadas do ano. Para Eduardo, cada manchete representava uma humilhação adicional. Sua narrativa central, de que Trump jamais cederia a governos de esquerda, estava sendo desmentida em tempo real, com o mundo inteiro assistindo. A situação se tornou ainda mais constrangedora quando Marco Rubio entrou em cena. Eduardo havia comemorado efusivamente a nomeação de Rubio como secretário de Estado, chamando-a de golaço nas redes sociais. Rubio tinha histórico conhecido de posições duras contra governos progressistas latino-americanos. Eduardo depositou todas as esperanças nessa suposta aliança ideológica. A realidade foi brutal e reveladora. Outubro de 2025. A jornalista Andréa Sadi, do G1, publica informações explosivas vindas de fontes bolsonaristas. Sim, você ouviu corretamente. Os próprios aliados de Eduardo começaram a vazar informações comprometedoras sobre ele. Segundo essas fontes internas, o cerco está se fechando para o deputado tanto em território nacional quanto em solo americano. Mas o dado mais chocante não é o cerco em si. É o que os próprios companheiros de movimento estão dizendo nos bastidores. Até dentro da extrema-direita brasileira, o nome de Eduardo virou sinônimo de fracasso. Aliados o chamam abertamente de patético, execrável, desastre político completo. A comparação que circula nos grupos bolsonaristas é devastadora. Eduardo será um novo Olavo de Carvalho, porém ainda mais limitado intelectualmente. Olavo de Carvalho, o controverso guru ideológico que influenciou a base bolsonarista, já era figura errática e polarizadora. Os próprios aliados estão afirmando que Eduardo conseguiu ser pior. Figuras importantes do movimento começaram a se distanciar publicamente. Ninguém quer sua foto ao lado do naufrágio político.
Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e um dos nomes mais fortes do bolsonarismo, foi sondado para assumir a interlocução com a administração Trump. Ele recusou categoricamente. Não quis comprometer sua imagem assumindo o papel que Eduardo tanto desejava monopolizar. Em uma reunião de empresários bilionários americanos sobre as negociações comerciais, Eduardo não recebeu convite. Quando seu nome foi mencionado durante a discussão, a sala mergulhou em silêncio constrangedor. Um executivo teria cortado o assunto. Podemos seguir para o próximo tópico. Eduardo se transformou no assunto que ninguém quer tocar. E esta foi a traição definitiva, não de adversários, mas dos próprios companheiros de trincheira. Durante anos, o deputado carregou água para republicanos no Brasil. Defendeu Trump quando era impopular fazê-lo. Atacou Lula seguindo orientações de assessores americanos. E quando precisou de reciprocidade, foi tratado como um refúgio político, descartado pelos mesmos que utilizaram sua influência. E Marco Rubio, a última esperança? Em vez de defender Eduardo, Rubio pegou o telefone e ligou diretamente para Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, propondo encontro diplomático oficial entre Brasil e Estados Unidos, sem intermediários, sem Eduardo, sem Paulo Figueiredo. Eduardo descobriu a ligação através das redes sociais. Não foi avisado previamente, não foi consultado. Leu nos jornais que seu suposto aliado ideológico estava negociando com o Brasil como qualquer outro país. Naquele instante, qualquer ilusão remanescente evaporou. Quando você perde acesso em Washington, nenhuma deportação formal é necessária. Eduardo continua podendo entrar fisicamente nos Estados Unidos, mas foi expulso de todos os espaços que construiu durante 5 anos. Gabinetes agora fechados, ligações não retornadas, convites cancelados silenciosamente. É uma expulsão sem decreto oficial, mas com efeito total. Autoridades americanas oficialmente passaram a vê-lo como complicador político, não como facilitador diplomático. Até Marco Rubio escolheu o caminho do pragmatismo. O colapso de Eduardo não está acontecendo em frente única, está acontecendo simultaneamente em 3 teatros de operação. No Brasil, o cerco judicial avança implacavelmente. A Polícia Federal indiciou Eduardo em múltiplos inquéritos. A Procuradoria-Geral da República formalizou denúncia por coação no curso do processo. A Câmara dos Deputados abriu processo de cassação de mandato. Hugo Mota, presidente da Casa, deixou claro que não haverá proteção institucional. As investigações se acumulam: obstrução de justiça, organização criminosa, tentativa de golpe de Estado. Eduardo está cercado por processos que podem custar não apenas o mandato parlamentar, mas a própria liberdade. Nos Estados Unidos, senadores de ambos os partidos trabalham ativamente para excluí-lo das negociações oficiais. Empresários bilionários o tratam como material radioativo. Até aliados ideológicos viraram as costas e o removeram de eventos privados. Na prática, foi banido dos espaços de poder americano. Dentro do próprio bolsonarismo, até os companheiros admitem que ele não tem futuro político. O fim iminente das sanções americanas contra ministros brasileiros vai eliminar o único propósito que mantinha Eduardo minimamente relevante. Em grupos de WhatsApp bolsonaristas, o nome de Eduardo virou piada recorrente. Memes circulam livremente. Ex-apoiadores comentam: queimou o filme do movimento inteiro. Até Jair Bolsonaro, segundo relatos de aliados próximos, evita mencionar o filho em conversas estratégicas. Sem sanções para negociar, sem anistia para usar como moeda de troca, o que resta para Eduardo Bolsonaro? O cenário traçado pelos próprios aliados é desolador. Ele ficará nos Estados Unidos produzindo vídeos para a internet, vendendo livros através de plataformas digitais e exercendo pouca influência política efetiva. Vai se tornar, nas palavras deles, um dono de cebó. A ironia é cortante. Eduardo passou anos criticando a mamata do dinheiro público, atacando políticos que dependiam de verbas estatais. Agora está completamente dependente de vendas online e doações de seguidores. Mantém uma livraria virtual de extrema-direita. O deputado, que se imaginava diplomata internacional, virou comerciante de livros pela internet. De suposto elo estratégico entre as 2 maiores economias das Américas, a vendedor digital. A queda levou apenas 6 meses.
Enquanto Eduardo experimenta esse colapso em múltiplas frentes, Brasil e Estados Unidos abrem um capítulo completamente novo, e dessa vez sem ele. As relações bilaterais estão, segundo especialistas em política externa, no melhor momento dos últimos anos. Os adultos assumiram a conversa. O que prevalece agora é o que analistas chamam de pragmatismo competitivo. Nada de confronto ideológico estéril, nada de sanções que prejudicam todos os envolvidos. Negociação genuína entre estadistas experientes. Trump compreendeu algo fundamental. Ataques ideológicos ao Brasil não geraram resultado positivo algum, apenas prejuízos para empresários americanos. E quando bilionários perdem dinheiro, presidentes prestam atenção. Conversas avançadas já acontecem sobre reversão das sanções americanas contra ministros brasileiros. As negociações já produziram resultados tangíveis: acordo de facilitação de vistos para empresários, cooperação em semicondutores e tecnologia verde, parcerias em defesa cibernética. Brasil e Estados Unidos identificaram 15 bilhões de dólares em novos investimentos bilaterais. São acordos que beneficiam ambas as nações, criam empregos dos dois lados, fortalecem cadeias produtivas, o tipo de resultado que radicalismo ideológico jamais alcançaria. Sabe o que isso significa? A narrativa que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo construíram está sendo desmontada peça por peça diante dos olhos do mundo. Eles venderam a história de que Trump jamais negociaria com o governo de esquerda no Brasil, que as sanções eram permanentes, que somente eles poderiam intermediar. Essa mentira agora está sendo exposta publicamente. Eduardo ficou completamente de fora. As negociações acontecem sem ele. Diplomatas profissionais, estadistas experientes, empresários bilionários. Essas são as pessoas fazendo o trabalho genuíno. Eduardo está em casa gravando vídeos para a internet. O Brasil demonstrou algo crucial: não é nação submissa. Lula foi claro na ONU: o Brasil não vai se submeter. Resistiu, reagiu e agora negocia de igual para igual com a maior potência econômica do planeta. Contrariou todas as previsões catastróficas de Eduardo. A verdadeira lição desta história não é sobre Eduardo Bolsonaro especificamente, é sobre como o poder real funciona no mundo contemporâneo. Quando empresários bilionários começam a perder dinheiro, extremismo ideológico vira peso morto descartável instantaneamente. Quando você para de ser útil para os verdadeiros donos do jogo, não importa quantos seguidores você tem nas redes sociais, quantos vídeos você produziu, quantos discursos inflamados você fez, você simplesmente deixa de existir nos espaços que realmente importam. Eduardo apostou tudo em uma narrativa de confronto ideológico permanente. A realidade respondeu com pragmatismo econômico. Ele construiu sua carreira inteira sobre a premissa de ser indispensável nas relações Brasil-Estados Unidos. Foi substituído por um telefonema direto entre Trump e Lula. De ponte diplomática autoproclamada a vendedor de livros online. De interlocutor privilegiado em Washington a persona não grata nos corredores de poder. De filho político mais influente a piada interna até mesmo entre bolsonaristas. Este é o Brasil Market Brief. Desvendamos os bastidores, analisamos os movimentos de poder que a cobertura superficial não alcança e mostramos como as engrenagens reais da política internacional, longe dos holofotes e das redes sociais. A história de Eduardo Bolsonaro é um estudo de caso sobre como influência política genuína funciona e como ela evapora quando deixa de servir aos interesses dos verdadeiros players globais. Não é sobre ideologia, nunca foi. É sobre poder econômico sempre. E quando você esquece isso, o mercado e a política te lembram brutalmente.